Boa noite. Olá, estamos mais uma vez aqui, uma oportunidade de nos encontrar, de falar da vida, de falar de proteção à vida, de prevenção. E hoje nós vamos estar aqui, né, conversando, batendo um papo sobre algumas peculiaridades na faixa etária adolescente. E nós temos falado desse projeto do mês de Setembro Amarelo. E nessa proposta nós estamos discutindo a depressão, que é o principal fator de risco para o suicídio, especialmente hoje, né? Que é o 10 de setembro, que mundialmente se discute a questão do risco do suicídio, e se discute o suicídio hoje como um caso que tem chamado a atenção dos especialistas e virou um, um tema de saúde pública. Por isso nós temos o 10 de setembro como Dia Mundial de Combate ao Suicídio. E por que falar da depressão nas várias faixas etárias como nós temos feito? Porque ela vai ter peculiaridades típicas para cada faixa etária. E aí esse convite tem sido para pessoas que eu confio e que trabalham na área e que se especializaram nas diversas faixas etárias. E hoje eu vou estar falando sobre depressão na adolescência com uma pessoa muito querida, da minha máxima confiança, que eu conheço muito e que tenho assim a grande honra de ter como minha irmã, é minha colega de trabalho e é minha amiga. Então olha só, que bate-papo bom, né? Para a gente fazer com alguém da nossa máxima confiança. E eu tenho assim essa grata honra de ter uma irmã psicóloga, e nós trabalhamos muito nessa sincronia de trabalhar o ser humano de um modo geral, porém ela se especializou ainda mais na área da adolescência. Então eu vou convidá-la. A gente falou já sobre na infância, hoje nós estamos falando na fase da adolescência. Na próxima quinta-feira nós estamos com Juliana Figueiredo, outra amiga, colega, que a gente vai estar falando sobre a questão do familiar, da pessoa que se relaciona com alguém que está em depressão, as peculiaridades de como poder ajudar. E depois vamos estar falando da depressão no adulto e no idoso, tá? Com o neurologista Gilma Galdino e com o psiquiatra Tiago. E a gente vai estar conversando sobre essas diversas facetas da depressão. Então eu estou esperando aqui Josimere pedir novamente o acesso para a gente começar. Enquanto ela pede, a gente vai falando aqui, eu estou esperando só ela entrar, mas a gente vai falar que a depressão, ela é muito parecida em alguns aspectos, mas também muito peculiar, como eu dizia, na adolescência. Especialmente, a gente vai falar mais profundamente hoje, mas porque na adolescência o indivíduo, nós enquanto pessoas, nós vivemos alguns enfrentamentos. E esses enfrentamentos, né, nos deixam muito vulneráveis. Quem tem adolescente, especialmente agora, a gente vai estar falando também os gatilhos nessa pandemia que foram ativados na psique do adolescente. Então, como ela já está aqui, sobre todas essas facetas que vocês vão perceber conosco, que nós podemos ajudar o adolescente de uma forma bem específica. Então, já estamos aqui, né, minha colega, amiga e irmã, e vamos falar aqui, deixa ela conseguir o acesso. Olá, boa Estou noite. lhe vendo, mas não estou conseguindo ver minha câmera. Deixa eu dar uma ajeitadinha Ajusta. aqui. Não está aparecendo aí também não, né? Agora sim. Agora tá Tá? jóia. Tá jóia. Aqui tá tudo pretinho, não tá aparecendo na minha câmera, mas tô te vendo. Tá? Então tá tudo ok. Então, o pessoal também tá legal. Então, Mary, eu já estava aqui falando do nosso projeto e que a depressão ela é comum em vários aspectos, mas ela é peculiar em outros, né? E na Exato. adolescência, como é um período de transição do indivíduo, tanto fisiológico como social e psiquicamente, a depressão, Uhum. obviamente, ela vai se apresentar com algumas diferenças, né? No sentido do adulto, da infância.
E aí eu queria que a Uhum. gente começasse falando, se apresente, dê as boas-vindas aí, e já começa falando das peculiaridades da adolescência. Boa noite, né? Boa noite a todos. Assim, é um prazer, embora seja uma temática que às vezes mexe com as nossas emoções, de uma forma de tristeza, de ansiedade também, falar sobre depressão, né? Em- Pensar nesse setembro amarelo, mexe com nossas emoções, mas ele precisa ser falado, ele precisa ser pensado. E quando a gente pensa em depressão de adolescente, a gente entende que é um grupo que hoje nos chama muito mais atenção do que há 14, 15 anos atrás. Então, os adolescentes que eu convivo, que eu atendo hoje, eles se mostram um pouco diferente, a configuração da depressão deles, das características da própria fase deles hoje, é um pouco diferente de 14, 15 anos atrás. Então, por isso que a gente também tem que acompanhar essa mudança no perfil deles, a mudança nessa maturidade que eles estão adquirindo muito cedo. E é um período, como todo mundo diz, assim, é um período de transição, não é uma aborrecência, né? Eu digo assim, que é um período muito lindo, assim como a infância tem um desenvolvimento fantástico, né, de fala, de motricidade, de tudo. A adolescência também, se você conseguir chegar perto, se você conseguir acessar, se você conseguir se encantar com a adolescência, você vai ver que não é uma aborrecência, agora é uma fase de forte transição. É uma fase de alterações hormonais que também geram alterações comportamentais. É uma Sim, fase que a gente tem que pensar assim, são períodos de incertezas, e um período muito curto para tomar muitas decisões dentro de tantas incertezas. Então, eu acho que uma das características que a gente tem que entender na adolescência é nós temos 12 anos para ser criança, nós temos 4, 5 anos no máximo para ser adolescente e o resto da vida para ser adulto. é verdade. E uma das coisas que eu sempre digo aos pais dos meus pacientes adolescentes é a gente estuda para ser pai de criança. A gente lê livros de educação, desenvolvimento. A gente não estuda para ser pai de adolescente. A É gente verdade. não se interessa pela temática, porque vai passar logo. Não é só uma aborrecência? E não é. Porque nessa fase onde a gente cria, onde a gente desenvolve muitos dos nossos traumas, inseguranças, incertezas, vulnerabilidade. Então, precisa ser uma fase mais bem estudada, mais bem atendida, É, né? e quando você fala aí que a gente tem uma certa, vamos dizer, a gente tem uma resistência a falar da depressão, porque é um tema triste e porque ainda é permeado de tabus. Mas quando a gente vê, por exemplo, como hoje é o 10 de setembro, a gente não pode deixar de falar nisso. Quando a gente vê que a faixa etária de 15 a 29 anos é a mais vulnerável ao suicídio hoje, né, no mundo, é Exato, uma faixa etária que cresce, a gente percebe que eles estão vivendo alguns sofrimentos psíquicos. Né? exato, E a é gente verdade. pode começar a pensar assim, bom, o que é que leva? Então vamos começar contextualizando. E leva a algumas Uhum. alterações de comportamento, abruptas Exato. ou elas vão Sutil, gradativamente, né? exato. E aí a gente pode destacar e você vai complementando. A gente pode Uhum. perceber quando o adolescente ele muda o humor, ele vai ter uma tendência ao isolamento social, familiar, Uhum. ele vai ter uma agressividade e às vezes até uma, Uhum. uma agressividade passivo-agressivo, né? Ele se Exato. fecha, o humor embutido, a afetividade embutida. Ele pode começar a apresentar uma fala sem perspectivas, Uhum. né? E a A gente tem que estar gente. muito Uhum. atento a essa Exato. fala É também. porque, assim, são características peculiares a uma depressão de outras fases. Mas a Também. gente entende que termina sendo, algumas peculiaridades terminam passando despercebido. A gente tem que entender primeiro que o adolescente ele é muito vulnerável à depressão hoje, porque é uma fase também que ele tem baixo sentido de vida. Ele ainda não descobriu muito, nenhum sentido de vida, ou quase nenhum. Ele não sabe para onde ir, ele não sabe, ele acha que não deixou nada para trás, né, no passado dele. Ele ainda não construiu profissão, ele não construiu família, ele não construiu. Então, é um período de vulnerabilidade que na cabeça dele, por exemplo, pensar em suicídio, eu não deixo grandes coisas, eu não deixo.
eu não deixo nada que eu criei porque eu Eu não não vou criei. substituir tantos vínculos também. Exato. Então, o para que viver ainda não foi descoberto. Então, é um período onde, para eles, às vezes, até a depressão se torna até mais fácil pensar em suicídio. Porque é uma fase que eu estou vulnerável e eu não vou deixar grandes estragos. E nessas peculiaridades do adolescente, as pessoas esperam muito que o adolescente ele tenha aquela prostração do adulto, de deitar numa cama e passar alguns dias sem querer levantar, sem querer se maquiar e se arrumar. E muitas vezes o adolescente ele se arruma, ele se maquia, ele tira foto, ele posta no Instagram, ele sai com as amigas e quando volta para casa, ele passa a noite chorando, ele vai para um banheiro se automutilar. Então, nas mídias, as redes sociais não passam exatamente o que aquele adolescente está passando. Alguns poucos, um pouco mais histriônicos, assim, que gostam mais de mostrar, ainda, né, transparece, mas isso é uma minoria. A maioria, como, por exemplo, eu ouvi um relato de um paciente assim, eu usava casaco o dia todo, até dia de calor, e eu estava em depressão, e para mim o casaco me protegia. Eu sentia que o casaco me protegia. Outros falam muito assim, para onde eu vou, eu levo um livro. Porque onde eu estou, eu abro o livro e ninguém me incomoda. Então, eu não tenho que falar com ninguém, interagir com ninguém, porque eu estou lendo, as pessoas respeitam. Ou eu estou Ou eu ando, andando, ou eu estou. exato, ou eu ando com fone de ouvido e estou ouvindo música, ninguém me incomoda. Na verdade, é uma barreira que eles se sentem protegidos. E isso não é visto. Então, tem muitas peculiaridades que é um pouco atípico para uma depressão. E a gente tem que É. perceber, tentar. E falando dos sintomas e sinais, já existem outras modificações Uhum. do comportamento que são mais fáceis para os pais perceberem. Alteração no sono, no apetite, Uhum. no humor, né? É, Exato. quando ele começa a demonstrar de uma forma direta ou indireta uma baixa Uhum. autoestima significativa, um sentimento de Alteração de culpa. imagem, né? Assim, muda É, muito drasticamente, como se nada me deixasse satisfeito comigo é, mesmo. e é até interessante essa questão hoje, porque você vai perceber assim que é como se fosse uma necessidade o tempo todo de estar maquiando a Uhum. dor. Então, corta Exato. cabelo, pinta cabelo, né? Tira a Uhum. sobrancelha. Ou seja, alguma coisa demonstra que provavelmente eu não estou Uhum. satisfeito comigo mesmo. Com a minha... Tem muita Exato. relação também, eu percebo, acho que você vai aprofundar melhor, mas eu acho que mexe muito com a autoestima, a depressão na adolescência, Uhum. né? Porque está exatamente naqueles pilares da autoestima, que é Uhum. autoimagem, autoconfiança e Exato. autorrespeito. Então, muitas vezes Exato. eles não se sentem, às vezes até o próprio cyberbullying, que é outra mudança na cultura, na sociedade, que Exato. interferiu na depressão e no comportamento do adolescente de hoje. Ele Que sofre são fatores cyberbullying, hoje de risco, né? A gente vê tá? assim que existem peculiaridades, por exemplo, queda de rendimento na escola é muito comum você encontrar, né, nos adolescentes, um desinteresse por aquilo que antes fazia parte da rotina deles, por mais que não amassem, mas fazia parte da rotina. Aí entra também a questão de uso de drogas, hoje é um componente que a gente, assim, são características. O adulto, ele vai muito para uso de medicamento, né, automedicalização, compras compulsivas. Como o adolescente ele não tem esse poder, né, econômico, social, ele vai para drogas que hoje é fácil acesso e barato. É algo financeiramente também acessível, maconha, balinha, que são as drogas mais utilizadas por eles e, em alguns casos, outras drogas mais pesadas. Mas a balinha e a maconha é muito utilizada porque são acessíveis. Eles não vão pegar um cartão de crédito e sair comprando. Então, tem alguns comportamentos compulsivos, né, da depressão, mesmo que o adolescente não manifeste, mas ele direciona para outro lugar. A questão das dependências afetivas, às vezes eles canalizam na depressão para uma amizade ou para um namoro, toda a sua expectativa de ressurgir, né, de viver. E aí são alvos fáceis de dependência afetiva, de sofrimento afetivo, né, de se vincular a uma pessoa que não traga para ela, né, que seja uma pessoa boa naquele momento para ela. Então, a gente vê que são alvos fáceis de se influenciar com drogas, bebidas e relacionamentos abusivos também. Muito comum acontecer, precários.
E muitas vezes assim só é descoberto pela família quando realmente já está numa gravidade, numa relação de muito abuso, ou no uso também de drogas já num nível bem mais intenso. E quando a gente fala, né, nessa depressão bem atípica no adolescente, até parece muito com a questão de transtorno de humor, não o que a Uhum. gente conhece no adulto, mas no adolescente é muito comum transtorno de personalidade borderline. Você percebe Uhum. essa oscilação maior porque ela se instala mais na adolescência, né? Exato. Fases da depressão, tudo isso que a gente está falando aqui vem de uma forma mais intensa naquele que desenvolve o transtorno de personalidade borderline. Fala um pouco sobre Uhum. isso, Mary, sobre essa vulnerabilidade dele também, dessa comorbidade, de ter associado uma depressão, muitas vezes atípica, com um transtorno de personalidade border. Hoje a gente sabe assim, na adolescência começam a se intensificar essas características, e que muitas vezes é frescura, porque é mimado ou mimada, principalmente as meninas, né? Porque quer tudo do jeito dela. E esse adolescente, ele oscila muito rapidamente de humor, ele percebe o quão trágico essa oscilação se torna para ele nas relações sociais. São adolescentes que chegam aos 18 anos de idade, 17 anos, com histórico de conflitos em amizades, em relacionamento muito intenso. E que a depressão, por ela não se estabelecer em 3 meses, 2 meses, ela não é uma depressão tão prolongada, as pessoas consideram que aquilo não é depressão, né? Que é frescura, ela passa 3 dias mal, mas depois está ótima. Ou para chamar atenção. Ou para chamar atenção, exato. E uma das coisas que mais nos choca é quando eles chegam ao consultório e dizem assim, eu pedi para fazer terapia. Coisas que há 10, 12 anos atrás, 14 anos atrás, os atendimentos de adolescente eram os pais que procuravam. Praticamente obrigavam eles a ir. Hoje não, eles chegam. E eu tenho escutado muito discurso assim, eu nem sei para que eu nasci. Eu não sei por que eu estou aqui. Olha, meus pais dizem que me planejaram. Eu fui planejada, eu não faço isso. Mas eu não vejo sentido de estar aqui. Eles começam hoje com 14, 15, 16 anos, perguntar assim, eu quero saber qual a finalidade da gente existir. E a gente se choca assim de dizer, eu não escutava isso antes, eu escutava isso de adultos em terapia, adolescentes não. E a Crise, gente vê assim o sofrimento. Oi? essa crise Oi? existencial, a crise existencial é muito comum hoje. Exato, exato. Há uns 15 dias atrás, eu atendendo um paciente, adolescente, e com esses mesmos características de depressão, foi encaminhado para o psiquiatra, e já com uso de drogas, e eu peguei 2 capítulos de um livro falando sobre busca de sentido de vida, vazio existencial, e dei para ele ler. Eu disse, eu queria que você lesse em casa e a gente discutisse na próxima sessão. E quando ele voltou, ele disse, eu me identifiquei do início ao fim. Era eu a ler. Eu tenho um buraco que quando eu estou com meus amigos rindo, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu finjo, ele desaparece. Ou quando eu estou usando maconha, quando eu estou bebendo. Isso eu estou falando de adolescente a adolescente, não estou falando de adolescente. Sim. Quando eu bebo, uso maconha, eu esqueço. Mas quando para, me dá uma angústia, me dá uma dor, me dá uma vontade de sumir, de não existir, porque eu não sei por que eu estou aqui. E aí eu uso de novo maconha, eu bebo de novo. Ou eu quero novamente encontrar as pessoas porque eu não consigo lidar com essa sensação. Então, são questionamentos e conflitos que hoje muito cedo eles se deparam. Eles querem saber por que eles estão aqui no mundo, qual a finalidade, qual o objetivo. Eles não se satisfazem apenas de entender que eles são projeto dos pais. Ah, meu pai e minha mãe me quis e eu nasci. Não, eles querem saber algo mais. Eu tenho que ter nascido para alguma coisa a mais. Eles já querem saber qual a missão deles no mundo, que é um conflito muito da fase adulta, né? E eles já querem. Então, os adolescentes hoje têm um nível de complexidade na própria terapia que você fica impressionado de dizer, a gente tem que se preparar para esse novo público, a gente tem que se preparar para esse novo adolescente, né? Então, ele não aceita mais na própria terapia sentir que a terapia não é dele, que é dos pais, que os pais fecharam um pacto com um psicólogo, jamais. Eles têm que dar a versão deles em primeiríssima mão. É. Exato, senão eles sentem que você fidelizou com os pais e não com eles. Questionamentos que antigamente nós fazia. Você já conversou com meus pais? Eles já lhe falaram alguma coisa sobre mim?
Então, é um público novo. E que a depressão também se configura como algo novo. Porque entra um componente aí, projeções muito negativas do futuro. Onde eles chegam todo curso não dá, tá encharcado, o mercado está encharcado, o Enem é muito difícil, se você quiser ganhar disso, tem que ser muito bom, se você quiser ter sucesso, você tem que ganhar muito dinheiro. Então, eles veem o futuro como uma ameaça. Eles não veem como uma possibilidade boa, né? E aí, dentro dessa, aí tem baixa resistência à frustração, eu não sei perder, eu não sei esperar, eu não sei tentar 2, 3 vezes. Eu tento tocar violão uma vez, quando eu tenho 5 aulas e eu não aprendi, eu deixo o violão. Então, tudo vai sendo deixado porque eu não tenho resistência à frustração. E aí, eles perdem também o foco. Eu quero, mas eu não tenho foco. Eu quero algo, mas eu não tenho perseverança nesse meu foco. Então, quando a gente junta essas 3 características, pouco foco, pouca resistência à frustração e essa projeção negativa do futuro, vem um buraco realmente para eles. Não tem o que esperar de muito bom desse futuro. Aí não tem como a gente esquecer da teoria de Viktor Frankl, a logoterapia. Uhum. A É verdade. terapia focada num sentido. A gente precisa, enquanto ser humano, em toda faixa etária, e eles mais ainda, viver de prospecção. Né? Uhum. E aí É a verdade. questão, a gente tem que se perguntar, enquanto adulto, enquanto familiar, como é que eu tenho falado, como é que está a nossa fala enquanto adultos para eles que estão chegando, né, na nossa fase ainda Uhum. sorrateiramente. Como é que a gente Exato. tem mostrado o mundo para eles? Que aí eu me pergunto muito, a gente tem mostrado o quê? Que no mundo só tem injustiça, corrupção, que para você conseguir Ninguém presta. ninguém presta, não confia em É, ninguém, o mundo está cheio de gente mal. E outra coisa, para você ser bom, você não pode ser bom, você tem que ser top, você tem que ser é. Muito bom. acima do padrão se você quiser dar certo na vida. É isso que você É está verdade. dizendo. Olha quanto nós também podemos ser responsáveis por É mostrar verdade. para eles esse vazio, né, de uma certa forma, e eles vão se deparar com esse vazio e esse vazio vai ser deles. Se meus Uhum. pais, se a minha família acha que o mundo está tão ruim, está tão perigoso, tão complicado, então como é que Uhum. eu vou sobreviver nesse mundo deles? Você percebe? Quero uma. Percebo, e assim, é uma das coisas que a gente tem que entender. O mundo está se construindo de forma equivocada para eles, e eles estão tendo uma visão também equivocada do mundo. Do mundo. Kedma, minha colega de curso também perguntou aí, o que é que vocês acham a respeito do que tem causado, né, Hum, esse pensamento do adolescente? a E crise aí José Hilton também colocou assim, tem muitas opções, por isso falta perseverança. É um combinado dos dois. Eu interessante. acho que o que tem... Pode falar. Combina exatamente. Exato, eu acho que o excesso de opção, o excesso de oportunidades, sem um direcionamento, sem uma maturidade, dá a eles uma sensação de estou solto. E quando eu estou solto, eu tenho que decidir onde eu me agarro. E aí, se eu não tenho maturidade, ou eu sempre recebi tudo muito Sim. pronto, eu espero que alguém decida por mim. Quando alguém não decide por mim, porque na hora de decidir os pais fazem, você que escolhe, olha, o que você escolheu, você feliz. Mas eu já lancei tanta insegurança para ele, eu já falei tanto de coisas negativas, que no meio de todas as opções que tem, ele não tem um direcionamento mais certo, mais assertivo, né? Na verdade, é um monte de informações negativas soltas para ele, e que depois ele tem que dizer, sim, agora escolha, de todas as ruins opções, qual a menos ruim que você quer, né? Porque Uhum. assim, não é a qual a boa, é a menos ruim. Então, eu acho que fica essa mensagem da sociedade, que não vale a pena lutar pela política, não vale a pena lutar pelas questões sociais, não vale a Por pena lutar por nada, porque o relacionamento. mundo... Tá tudo muito, Exato. tá tudo muito inseguro e tudo muito temeroso. E uma coisa aí que a gente vai pegar. Alguém está comentando aqui, eu perdi o nome de quem que fez um comentário aí interessante. É que hoje, por exemplo, para a gente entrar antes numa universidade, nós tínhamos uma certa dificuldade. É. Hoje, como a gente está falando aqui, a Uma, duas, sociedade, três vezes. né? A sociedade muda, comportamentos mudam. É o que a gente está discutindo aqui. E hoje foi colocado muito bem, está sobrando vagas.
Ou seja, eu não tenho mais nem que lutar tanto por aquilo que eu quero, porque muita coisa está muito acessível. E aí a gente está falando da Exato. responsabilidade da família. Por exemplo, uma fala que a gente fala muito assim. Ah, foi José Hilton que comentou. Obrigada Foi, aí. José. Uma coisa que se diz muito para os filhos. Eu quero dar ao meu filho aquilo que eu não O que eu tive. não tive. Mas a gente esquece que foi aquilo que a gente não teve, que fez de nós as pessoas que somos hoje. Verdade, Então, desde a verdade. infância, pré-adolescência, adolescência e na fase do jovem hoje, talvez esse vazio de sentido, e quando associa a depressão, que já vem com um sintoma, Uhum, que é o pensamento disfuncional, de culpa, inutilidade, é. menos-valia, baixa estima, quando Uhum, ele tem tudo, ele perde o é verdade. propósito de correr atrás desse sentido que Viktor Frankl diz, que é o que nos dá Uhum, uma missão, é o que confere a nós um propósito para existir. A gente não é vive, verdade. né, segundo Frankl, a gente não vive para ser feliz, para ter bem-estar. A gente deveria viver por um propósito, por uma missão. E aí foi Uhum, levantada a questão de um curso universitário. Muitos hoje estão correndo para o curso que vai me dar a possibilidade de ter um carro novo mais cedo, que eu vou ter conseguir um emprego melhor, que eu vou ter mais status. E não que eu vou ajudar mais isso. pessoas. Né? Ou Que que dá mesmo que sentido. pensasse dessa forma, eu vou ter mais isso, mais Sim, aquilo, mas que eu quisesse pagar o preço de entrar e não ficasse assim, qual a mais fácil de sim, entrar? Porque eu acho que o fator facilidade hoje é, é, é um critério de seleção para tudo. Facilidade para namorar, facilidade para o curso que vai escolher, facilidade. É o que é mais fácil. Você não quer investir numa pessoa. Os adolescentes hoje não querem investir numa pessoa a médio prazo para namorar. Eu invisto uma semana, duas, se eu não tenho um retorno imediato, eu desisto. eu Então, em descarto. tudo, tá tudo muito rápido e tudo assim, pela opção mais fácil. E uma das coisas que você fala é a questão de querer algo do futuro. Eu acho que quando a gente quer algo do futuro, a gente começa a sonhar esse futuro. Quando a gente não sonha esse futuro, a gente deixa de fazer planos e missões. Quando a gente deixa de fazer planos e missões, a gente deixa de atribuir sentido a tudo isso. Então, eu acho que querer é talvez a ponta do iceberg para muitas outras coisas que vão gerar em você uma vida com sentido. Então, mesmo que venham. Pode falar. Ai, desculpa aí, mas assim, Não, falando uma pode vida falar. com sentido, eu lembro aqui uma fala também de Viktor Frankl, já que você puxou o viés do sentido da vida, e ele falava da falta da geração jovem, na época dele, lá em Viena, que ele falava que o jovem estava sem princípios morais, religiosos, e ele falava que isso também dava ao ser humano aquele limite. Da questão da preocupação com esse sentido. Era por um valor Exato. moral. Eu queria ser uma pessoa que desse orgulho à minha família, que fizesse muito pelo Uhum. próximo. Existia, né? Eu acho que a Será que gente não tirou esse foco, a perdeu? gente perdeu a preocupação em dar orgulho para adquirir uma preocupação em ter uma boa imagem. Antes a gente queria Seguidores, dar orgulho. Oi? seguidores, status, né? Exato. Então, assim, o que vão pensar de mim? E não, eu vou alegrar as pessoas? Eu vou deixar meus pais orgulhosos de mim? Não. O que é que as pessoas vão pensar das minhas escolhas, do que eu faço? Então, eu acho que transferiu a percepção da gente do outro, das pessoas centrais da nossa vida, né? Que a gente queria a centralidade da gente era a família, de agradar, a visão que eles teriam de nós, não fazer nada errado porque sabe que o pai vai brigar e que não sabe lidar com a tristeza do pai ou da mãe, a decepção. Sim. Hoje não, é com o outro de fora, os de casa não faz tanta diferença. É, Não se tem tanto medo em machucar os de casa, em magoar os de casa, mas os de fora sim. Então eu acho que isso perde também a questão do valor e até mesmo da própria espiritualidade, de dizer assim, onde é que está mesmo minha raiz? Onde é que está minha base de preocupação? para Né? que aí volta aquela questão aqui, né? Que alguém até estava falando aqui da banalidade dos Uhum. relacionamentos. A gente não faz mais É vínculos verdade. fortes. Por quê? Porque a gente já está pensando em se desvincular. Né? E aí, a gente Exato. falando aqui de sentido de vida, desses princípios morais que se perderam, se isso tudo também não está Uhum. relacionado a essa crise de sentido, aí eu venho
né, pensar aqui também, se isso não Uhum, está diretamente ligado, Mary, a essa uhum, questão do para que viver. Então, para que uhum, viver? Que é outro princípio da vontade de sentido de Franca, né? Eu sou livre para uhum, escolher e eu escolho porque eu sou livre. É um dos três uhum. pilares da logoterapia. Ou seja, Exato. então, mas qual é a minha vontade de sentido mesmo? Eu estou escolhendo o que Uhum, mesmo? Né? Eu estou escolhendo uhum. por mim ou para os outros curtirem e dar um like? Acho É que verdade. né? Esse para E que hoje a gente vê assim, mesmo dentro da depressão do adolescente, a gente tem uma característica que é muito peculiar. Eles estão isolados socialmente, mas eles estão vinculados virtualmente. Então a gente vê assim, fala mais sobre isso. alguns casos, Fala mais sobre pronto, isso, que é alguns bem casos muito contemporâneo. bem deles, né? Pronto, alguns casos muito extremos de alguns adolescentes, pacientes que eu já tive, eles começam a ter um isolamento social, até abandono da escola mesmo, em ano escolar, em período escolar, Fundamental 2, ensino médio, por conta da depressão. Alguns fazem supletivo, outros retornam, outros não. E continuam vinculados a redes sociais. Continua conversando com as pessoas, seguindo, fotografando. E se você olhar apenas o superficial, você vai. Não, esse adolescente ele está ótimo. Ele não consegue encarar as pessoas no real, ele não consegue encarar os problemas dele no real, ele não consegue encarar as dificuldades. Tem pacientes que são. Eu já tive um paciente que era excelente aluna da escola, e por conta de uma doença de saúde, doença física, teve queda de rendimento na escola. E quando retornou para a escola, ela não soube lidar com as notas baixas que estava tirando. Porque mesmo a escola ajudando, tinha sido meses de afastamento. E por não saber lidar com essa questão da baixa resistência à frustração e o que os outros vão pensar de mim, aí se isolou fisicamente, abandonou a escola, começou a ter crise de pânico quando ia para a escola. Da crise de pânico, que é a ansiedade, gera também depressão no adolescente, porque ele sofre muito. A Então, depressão. dessa ansiedade, exato. Então, da ansiedade, crise de pânico, da crise de pânico, depressão, o isolamento social e até virtual, nesse caso. O isolamento total, virtual. Então, foram 3 anos totalmente afastada do meio, tanto virtual como social, presencial. Em outros casos, eles se afastam do ambiente real, social, mas no virtual eles continuam extremamente ativos. E para os adultos é como se fosse impossível. Como é que está em depressão e está aí, conversando com todo mundo, no WhatsApp. Às vezes vira à noite nas redes sociais e quando é durante o dia está dormindo o dia todo para não ir para a escola, porque é preguiça. Quando, na verdade, essa inversão de horário é uma forma que eles relatam de à noite é como se eu entendesse que ninguém espera nada de mim, está todo mundo dormindo. Durante o dia, eu sei que todos esperam alguma coisa de mim, então eu estou dormindo, porque eu sei que eu não posso dar nada a ninguém. Então, essa Ou eu inversão penso, é muito característica. ou eu penso que eu não posso, né? Porque um dos sintomas, até Mariana, que está aqui conosco, ela está Uhum, dizendo que sentiu exatamente isso que você estava falando uhum. agora, né? Ela diz, eu passei exatamente por isso. Né? É muito real, e assim, você escuta a fala deles, assim, de dizer, outros, assim, em tempo de escola, passam por bullying, né, na escola, Sim. e são isolados ou excluídos, ou se isolam por conta disso, e não é percebido, então é como se fosse assim, ele optou por ser quieto, ele optou por ser CDF, ele optou por estar lendo livros, e as pessoas ao redor não vê que esses comportamentos, ele nem abandonou a escola, mas ele está lá sentado no corredor com o fonezinho de ouvindo música, ou lendo um livro na biblioteca na hora do intervalo, e as pessoas não percebem que ele não está com aquela depressão de prostração em cima de uma cama, mas ele está depressivo. E Que muitas é, vezes ele vai para um banheiro de uma escola e se automutila, e volta de casaco para dentro da sala e ninguém vê. E uma coisa que me chama muita atenção, às vezes chega em casa e também não é visto. Eu já tive casos assim de meses e meses do adolescente se automutilando e não ser visto. Onde é que estava esse adolescente? No quarto. No quarto trancado. No quarto trancado, ou estudando, mas no quarto trancado. Então, assim, muitos deles não fazem para que seja visto ou que seja para chamar atenção. Eles fazem porque estão sofrendo mesmo. E uma fala deles, assim, é muito típico. Eu me corto porque a dor física diminui, dá a sensação de diminuir minha dor emocional.
Eu retiro o foco de uma dor para outra. E uma amiga minha está aqui também assistindo, ela está dizendo que faz um ano do suicídio da prima dela, adolescente, não aqui em Campinas, em outra cidade, eu acompanhei já aqui nesse período. E como sofre a família, porque diz, ninguém imaginava, ninguém, não tinha indícios, não era tão claro, porque eles não são tão claros muitas vezes, é muito sutil. Isso tem que ser percebido em pequenos detalhes. E eles estão pedindo socorro de uma forma ou de outra, né? Através de todos esses sinais que a gente está falando aqui, que são os fatores de risco. E uma coisa que a gente vê até que é muito disruptivo da desregulação do humor deles hoje é a automutilação, É né? verdade. É algo assim que acontece a primeira vez, aí eu vou sentir a dor física, porque eu entendo que é menor Uhum. do que a dor emocional, aquilo passa a Exato, ser até um hábito comportamental. Gente, a gente está exato. falando de uma coisa aqui que não é teórico. Eu já estive no É consultório, prático. eu atendo, eu e Mary, né, em salas dentro do mesmo ambiente, salas diferentes, mas eu já estive lá atendendo e chegou um paciente de Mary, adolescente, que estava com sangue pingando. Não sei se você lembra, Mary, desse caso. Uhum. E eu tive que Uhum. fazer o acolhimento, interromper meu atendimento, fazer contato com Mary, né? E a gente chamar a família para ir dar um suporte ao Exato, adolescente, né? Isso que exato. nós estamos falando é real. E aquela pessoa, ela está comunicando alguma coisa ali, né? E é interessante que aquela pessoa, naquele dia, para onde que ela foi? Para onde que aquele adolescente foi? Onde era o refúgio dela, né? Aquela pessoa foi para o consultório do psicólogo. É Alguma verdade. coisa ali lhe acolhe, aquele E ambiente acolhe. ali valida o que eu sinto, É acolhe verdade. o que eu sinto. E E a muitas pessoa, vezes, sim, só um detalhe, Mary. pode. E o adolescente, na época, sabia que Mary nem estava, né? Mas aí eu acolhi a irmã dela, no sentido de que eu quero ser acolhido, É verdade. né? E aí nós fizemos Ela essa disse assim, eu abordagem. tinha uma esperança de lhe encontrar, mas às vezes quando eu encontrasse, eu sabia que aqui eu ia ser acolhida de alguma forma. De alguma E a forma. gente vê, exato, e a gente vê assim, por que esse acolhimento não está acontecendo em outros ambientes, até na própria família? A gente tem que entender assim que uma das grandes causas de adolescentes hoje buscarem terapia não é mais conflito com amigas, porque eu briguei com amigas, ou brigo com amigas, ou namoradinho, como dizia, como falam os pais, não namoradinho. Muitos deles hoje chegam com traumas de infância, Abuso. ambiente familiar invalidante, conflituoso. Eles chegam com um discurso de o que eu presencio dentro de casa, o que eu vejo dentro de casa, o que eu sofro. De dizer assim, eu choro muito sozinho dentro do meu quarto escondido, porque eu não quero preocupar mais minha mãe, que já está passando por esse problema. Então, eles tomam para si uma responsabilidade de não fazer seus pais sofrerem mais diante de uma situação. E vergonha de falar para os amigos, porque se todos têm um mundo tão perfeito, não sou eu que vou mostrar que meu mundo é o caos, né? Então, assim, não é barato, não é bacana. Outra coisa que eu escuto dos pacientes é: não é legal ser o amigo chato ou triste do grupo. É exatamente. Não é legal. Não é. Ninguém tem paciência, ninguém me chama Ninguém para sair porque merece. sabe que eu sou calado, que eu sou triste. Então, o bom é o divertido, é o piadista, o bem-humorado. Então, eu finjo de vez em quando ser essa pessoa, Social. mas a maioria do tempo eu não consigo fingir. Então, até essa coisa assim empática dos colegas, eles não encontram mais. É como se meus colegas não tivessem mais paciência para isso. Não, não é legal. Aí, para onde é que fica essa demanda? Para um consultório né, de psicólogo, porque a gente tem que fazer essa acolhida. E é uma das coisas que a gente tem que entender, que às vezes existe negligência afetiva mesmo, de eu não tenho tempo para lhe ouvir ou eu não quero lhe ouvir. Às vezes não, os pais até estão acessíveis, mas a linguagem é muito conflitante, né? Eu não fui educada assim, meu pai não me tratava desse jeito e eu virei gente, e eu tô aqui, dei pra gente, né? E assim, o discurso, os pais querem ouvir, mas eles querem ouvir o que eles querem ouvir, e não aquilo que o adolescente está querendo falar.
Mary, alguém está aqui, isso que a gente está falando aqui são as negligências que muitas vezes Uhum. não são conscientes. Os pais, eu tenho Uhum. certeza que por amor, algumas vezes, Claro. né, eles estão buscando hoje tantas demandas para suprir a Uhum. família, suprir os filhos, que às vezes eles negligenciam, mas vamos dizer assim, é meio que num piloto automático. A gente não está falando de um Claro. comportamento Uhum. proposital. Consciente, Mas exatamente. uma coisa Uhum. aqui que alguém comentou que eu acho interessante é que isso, alguém disse aí, eu quero saber quem foi porque subiu o comentário. Isso é algo antigo, mas que hoje, alguém está dizendo assim, hoje está sendo Foi Eide. diagnosticado. Mas Foi isso, Eide, minha amiga de infância. ai, que bom. Então, Tá aí. continue contribuindo aí, gente. Pronto. Não é novo, de Exatamente. fato, querido. Não é. Não é novo. Uhum. Você vê assim, quase todas as pessoas que estão aqui conhecem alguém, um É exemplo, verdade. que suicidou. Quase todo mundo que está nessa live conhece algum vizinho, parente, ou da sua própria família, né? Próxima. Uhum. Tem alguém que E, suicidou. e nos Isso, adolescentes, até uma mensagenzinha agora passou. A depressão da minha filha começou quando um amigo dele se suicidou. Eu acho que foi alguém, ex-paciente meu, que está dizendo sessões com a doutora Josmere foram super importantes. Beijo. E é isso. É como se fosse assim. Se ele conseguiu, eu também consigo. Ou então, se isso foi uma opção para ele, é uma opção para ou mim. então, assim, E tem um se fator. ele escapou, se for uma esquiva dele, deu certo, então vou me esquivar por esse caminho também, né? Não é que E deu uma coisa diferente do adulto, o adulto, ele muitas vezes no suicídio, ele consegue pensar muito antes de fazer. O adolescente, por ser impulsivo por natureza, muitas vezes a família realmente não percebe as características ou não vê que realmente está nessa gravidade. Então, é como se fosse assim, vamos esperar a depressão piorar, porque ainda tá leve. Só que o adolescente, muitas vezes, em todo o comportamento dele, ele faz para pensar depois. Só que no suicídio não existe pensar depois. Você faz e pronto. Não existe a opção pensar depois. Ô, Mary, Né? Então, por isso que torna tão... Pode desculpa, falar. mas assim, uma coisa que é importante que você tocou é que a depressão ela vai evoluindo de leve a moderada até um grau severo, Severo, a exato. depressão maior. E como a gente está dizendo aqui, às vezes é imperceptível porque a gente confunde com alterações típicas da idade, né? Exato, Então, exato. esse olhar mais atento, Uhum. de perguntar se quer ajuda, porque antes eles iam para o consultório porque os pais praticamente levavam pela mão. Hoje eles pedem, Exato. Eles né? pedem. E é interessante que eu escuto assim, mesmo, meu pai e minha mãe disseram que eu não vou mais fazer terapia, porque eu não preciso, mas eu vou pagar do meu próprio bolso, eu vou juntar o dinheiro e pagar a minha sessão. É a coisa mais linda de você dizer assim, gente, ele tá querendo, sabe? E aí, a gente diz, é tão interessante, tão importante para ele que ele vai suprimir o dinheiro de alguma outra coisa para pagar uma sessão, né? E a gente, na hora dessa lógica, a gente, né, desarma por completo porque diz, venha, venha, do jeito que você tiver, chega aqui. Porque eles estão pedindo socorro, eles estão pedindo assim, para ser ouvido, eles estão pedindo para ser compreendido. Eles estão pedindo para falar que não se sentem bonitos e aptos socialmente no ouvido do pai e da mãe. Mas você é lindo, meu amor. Ele não se acha lindo. Ele está com conflito de imagem, ele não se sente bonito, porque ele sabe que os padrões sociais são altos, porque dentro do grupinho, ela ou é a mais isso, ou é a mais aquilo, ou menos isso, menos aquilo. E os pais querem romantizar isso e dizer assim, mas já já passa, isso é coisa de adolescente que está insatisfeito com o cabelo. Não, não é. Não é uma insatisfação. É, experiências na área da sexualidade muito precoce, dentro de um quadro de depressão. Poxa, José, mas como é que pode? Depressão e a pessoa. Sim, a necessidade de ser amada, a necessidade de ser importante para alguém, a necessidade de ter um relacionamento que seja um sentido para a minha vida. E aí, aqueles relacionamentos que, assim, eu tenho que fazer isso para agradar, ou eu tenho que fazer isso porque eu vou ser mais importante para alguém. E a gente vê que até dentro do quadro depressivo, essa vulnerabilidade, tanto para relacionamentos abusivos como para a sexualidade impensada, fica mais fácil. Então, é um sofrimento que vai gerando outro.
Ô, Mary, eu até entendo algumas vezes que eles não estão buscando eroticidade. Não, Muitas vezes eles estão buscando a um colo manutenção da perdido. relação. Eles estão É. buscando afetividade, o colo perdido. Em algum lugar, o colo desse pai e dessa mãe. Porque aí onde entra Uhum. uma questão, uma demanda muito do adolescente. É a questão do Exato. afeto, da aceitação. E algumas vezes É eles verdade. entendem que eles não são aceitos, eles se sentem negligenciados, aí eles pensam: bom, se meu pai e minha mãe não me aceitam como eu sou, quanto mais lá fora. Então, qualquer Exato. pessoa que me der a mínima atenção, eu deito com Uhum. ela. Né? Isso é muito comum nas meninas que não sentem uma validação muito adequada da figura paterna. Uhum. Elas Exato. são muito mais vulneráveis, tanto a essa questão mesmo da relação precária, abusiva, de iniciar a vida sexual muito precoce, para satisfazer o outro, para ter a atenção do outro. Você percebe Uhum. essa relação no consultório? Total, total. Então, assim, ou eu apelo demais para minhas amizades para agradar, ou eu apelo demais para agradar alguém na área da sexualidade, não eroticidade, Uhum. não por desejo ou por descoberta, né, mas por uma necessidade de manutenção da relação. Relação que me dá uma atenção, que faz eu me sentir importante. Então, a gente vê assim, tem algumas características do próprio adolescente que a gente tem que ver assim, foge um pouco mais do adulto. O adulto Pode. talvez deixe de se relacionar, acabe relacionamento para se isolar. O adolescente não. O Ele, adulto, ele é. ele pede demissão do emprego, ele abandona o curso superior, né? Mas o Uhum, adolescente, alguém está aqui passando, eu também não vi o nome, me digam quem é que fez um comentário pessoal, que resolveu silenciar a dor, por mais que ela grite diariamente. Muita gente uhum, na depressão faz isso, silencia a dor. E o que que acontece? uhum. O problema emocional, seja qual for, seja um transtorno de humor, seja uma depressão, seja um transtorno de ansiedade, vai só cronificando. A gente não deve Exato, silenciar dor nenhuma. É isso que a gente está hoje alertando aqui, né? exato. E é uma das coisas que a gente Nomeia, tem dificuldade. nomear o que a gente sente, porque ninguém, só um parênteses, ninguém que convive com a gente tem obrigação também de Adivinhar. adivinhar que nós estamos sofrendo. Então foi É bom me verdade. dizer isso, porque eu quero dizer para quem está aí silenciando a dor, não silencia. Porque às vezes até Uhum, mesmo uma pessoa que você cria expectativa que lhe ajude foi Mariana, tá? Joia uhum, Mariana, obrigada pela sua participação assim tão autêntica. uhum. Não silencia, porque assim, pode ser que você crie expectativa e é normal que a gente crie que tal pessoa deveria perceber minha dor. É, Mas a gente não deve, porque quanto maior a expectativa que a gente faz em alguém, maior a frustração. A gente pode se uhum, frustrar se a gente botar expectativa demais. Fala para outra pessoa que às vezes outra pessoa que você nem criou expectativa vai te ajudar. é. E uma das coisas que a gente vê assim é a descrença mesmo, né, da família. Às vezes diz assim, vai passar. Passa rápido, ou então vou chamar os amigos para ajudar, vou dar uma viagem para Tira da ajudar, vou dar cabeça, um. né? Exato, as frases de impacto que não causam impacto, né? Isso é coisa da sua cabeça. Se você parar de pensar nisso, você melhora. A camuflagem das emoções, né? A questão assim, de eu grito, eu grito, eu grito. Ninguém me escuta, daqui por diante eu vou dizer só, ah, tá tudo bem, né? Como é que É. você está? Não, tá tudo ótimo, tudo em paz, tudo bem. Que é, como eu disse hoje, postei, é a maior mentira contada hoje. As pessoas olharem para você e dizer, tá tudo bem. Muitas vezes você não está bem. Óbvio que você não vai dizer para todo mundo que você não está bem, mas por que não procurar as pessoas que são íntimas ou que têm interesse em me ver bem e dizer, olha, não está tudo bem, eu não estou bem. Outra coisa é o diálogo, como já foi dito, né? Assim, tem o diálogo, mas é um diálogo onde eu quero que você fale o que eu quero escutar. E outra coisa que a gente também tem que entender, que dificulta na depressão do adolescente, porque o acompanhamento, a terapia do adolescente não é feita só com ele, é feita com os Sim. pais. A gente atende o adolescente, a gente atende os pais também com uma certa frequência. E o que é que acontece? Os adolescentes vêm hoje com uma demanda muito grande do próprio ambiente familiar, né? Como eu estou dizendo, está mais complexo as demandas deles. Um sofrimento, alcoolismo, falência na família, agressão, traição.
né, entre os cônjuges. E aí eles participam de tudo, porque hoje os filhos participam das questões financeiras, sexuais e tudo da família, né, eles sabem de tudo. E aí eles ficam tentando digerir. E quando chega na terapia, a gente tem que estar chamando esses pais também, com muita cautela, muita ética, lógico, muito preparo, e a gente vai tratar isso. Só que a questão é, os adolescentes têm pouquíssimo poder de mudança dentro da família. Quem tem que gerenciar essas mudanças são quem? Os pais. E aí, um dos impasses no próprio tratamento da depressão do adolescente é essa. Muitas vezes os pais não querem medicar, porque tem alguns casos que precisa. Não é toda medicação que é positiva para um adolescente, porque ele precisa não estar sonolento para assistir aula, tem que ter boa concentração. Então, ele tem que ter um bom psiquiatra para acompanhar. Mas levar meu filho adolescente com um psiquiatra... Então, muitos têm resistência a isso, né? Tá Que é bom. um ansiolíticozinho e pronto. E também a própria complexidade do problema dentro de casa, que tem que ser gerenciado pelos pais. O adolescente ele não tem poder de ação sobre isso. Aí a gente esbarra numa depressão que vai cronificando. Porque se o ambiente ao redor não muda, se os conflitos, as questões causais não mudam, a depressão também não vai mudar, ela não vai sanar. E até E falando aí vai... agora, Mary, como a gente está, infelizmente, caminhando para os minutos finais, vamos entrar um pouco até nas modalidades de tratamento, porque é interessante, né? A gente falou aqui dos sinais e sintomas, falamos dos fatores de risco, mas eu acho que agora é importante nós falarmos das modalidades de tratamento. Tem Tiago, psiquiatra, aqui, gente, conosco também, Uhum, né? Ele vai, com ótimo. certeza, nos ajudar a falar sobre a depressão Uhum, no adulto, e ele está aí conosco na live. Com certeza vai ótimo. concordar conosco que muitas depressões, quando elas já estão de moderada a grave, a severa, elas Uhum, precisam da medicação preciso. e na maioria das Ou a vezes, gente vai demorar a ter uma resposta, né? muita, E aí ou é seja, tempo que se muito perde. é. E aí quando a gente trabalha hoje, a medicação atuando nos sintomas, a terapia Uhum, atuando nos fatores ambientais, comportamentais, os traumas, a bagagem uhum, emocional, afetiva essa pessoa traz, a gente tem um resultado uhum, muito mais rápido. E Tiago está aí, ele vai concordar conosco. A depressão hoje é das doenças uhum. mentais a que tem melhor resposta a tratamento. E quando É essa verdade. medicação é junto com a terapia, né? Quando a Uhum, gente associa também a atividade física para a produção de uhum, endorfina, serotonina, quando a gente associa também essa uhum. mudança no ambiente, porque se o ambiente é tóxico, Exato. né? A medicação com a terapia, com a atividade física também não vai ser suficiente. E outra, organização também de uma rotina. Adolescente, ele Sim, precisa ter rotina, ele estrutura. precisa ter organização, ele precisa ter um ambiente de segurança, de validação. Você não está Valida. bem, fale sobre você não está bem, em vez de dizer assim, eu tenho medo de ouvir. Eu acho que a gente tem que ter acolhimento sem julgamento, né? Sim, Então, não é só querer te ouvir, eu quero te ouvir com o que tu vem trazer para mim, tua bagagem real. sim. O adolescente ele precisa isso, muitas vezes da terapia, ele precisa da medicação, ele precisa de um ambiente acolhedor, ele precisa de uma rotina, de uma sistematização. Precisa também, que eu diga assim, tem dois pontos assim que eu acho importante. Sentimento de pertença. Eu acho que o Sim. adolescente ele precisa se sentir pertencente a um grupo. Ô, Eu acho que Mary, na adolescência, muito mais que na fase adulta. e uma coisa até interessante nesse sentimento, nessas conexões sociais, é que elas vão estimular a produção de ocitocina, que é um hormônio Uhum. anti-estresse. Ou seja, Trabalhar em favor das emoções, né? trabalha em favor. Enquanto a adrenalina, o cortisol trabalha contrário, né, vai estimular a produção Exato. de hormônios que vão até ativar a nossa ansiedade. Já a Uhum. ocitocina, ela vem das conexões afetivas, de boas risadas, de estar com os amigos, de momentos Uhum. leves, de lazer, que a gente está falando aqui em modalidades de tratamento. Então, se a gente Exato. É um conjunto. esse conjunto, né? Um ambiente Exato. saudável, acolhedor, que valida, que nós podemos nomear o que sentimos e sabemos que lá alguém vai parar para me ouvir e eu posso não estar bem e tudo bem, Exato. né? E se eu tenho todos esses fatores,
A Uhum. evitação também de álcool e drogas, falando, aproveitando o restinho para a gente falar sobre o que é Uhum. tratamento e também o que é preventivo. O álcool, gente, Uhum. é uma substância depressora do sistema nervoso Uhum. central. Enquanto que a gente tem visto hoje, em todas as faixas etárias, do adolescente ao adulto ao idoso, é uma associação, muitas vezes, do álcool a psicotrópico. Exatamente. Interrompe Exato. totalmente a função de um antidepressivo que responde tão bem, com todos esses fatores que a gente falou correlacionados. E demora até eles aderirem à própria medicalização, porque diz assim, a própria medicação, porque se eu tenho que parar de beber e usar a maconha para tomar o antidepressivo, então eu não vou tomar o antidepressivo porque eu não vou parar a bebida nem a maconha. Até porque, Até a como é que eu questão vou me da droga, socializar, né? Porque para eu me exato, socializar, eu preciso estar de tá boas, divertido e tá de divertido. boa. Então, eu vou E a chegar lá e vou bebida vai dizer, me. né? Eu vou dizer que eu não vou poder beber naquele dia, não vou pegar o baseado, não vou tomar uma balinha lá na festa. Por quê? Porque eu estou tomando antidepressivo. É Então, quando verdade. a gente vê E essa eu acho que interação, tem duas coisas, Jôs, que a gente tem que pensar em explorar nos adolescentes. Eu acho que a gente faz um reducionismo muito grande na adolescência de vocês só são um projeto de um futuro profissional. Enem, 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 faculdade, faculdade, faculdade. E eu acho que a gente tem que explicar também, explorar um pouco as potencialidades intelectuais, culturais e sociais do adolescente. o estilo de Ele vida em gosta de geral, tanta, ele gosta de tantas outras coisas. Será que é só estudo que vai fazer esse adolescente se sentir vivo? E outra coisa, espiritualidade. Né? E aí a gente não vai falar espiritualidade como religião, né? mas também sim, Também. nas suas religiões. Mas a gente tem que entender que quando você sabe, quando você tem uma visão maior, quando você tem uma visão transcendental, quando você tem uma visão que tira você do O materialismo, coloca você em concreto. conexão com algo, do concreto para algo maior. Você entende por que você está aqui, você não foi um acidente, mesmo que não planejado, e você tem um para quê, talvez você não descobriu, mas você tem um para quê. E se você não estiver aqui, muitos vão sentir falta de você, inclusive alguém lá em cima vai sentir falta. Sim, Quando ele entende que não depende de fulano me fazer feliz, mas é algo internamente que me faz de bem e dentro feliz. para fora e de fora De para dentro para fora, isso dá a eles uma vontade de lutar contra a depressão, uma vontade de reagir e uma necessidade de não pensar em suicídio como opção. E É aí, totalmente diferente. já que você puxou isso, né? É, é aquela questão assim de se a vida é um dom, para muitos que acreditam, que têm esse sentimento, como você disse, né? De Uhum. essa espiritualidade. A vida é dom de Deus. E Deus não É faz nada verdade. errado, Deus não faz nada ruim. Nada por Ele acidente. não faz nada por acidente. Então eu não sou um equívoco. Se a vida é dom de Deus, ele me deu. E, na verdade, é emprestada. É dele. Uhum. Tem essa consciência de que a vida é dom, é dádiva e que a É verdade. vida nos é emprestada. Então, eu não vou ter tanta autonomia assim para sair tirando minha vida, para usar todo tipo de droga, Uhum. para É me, verdade. né, para me envolver em qualquer tipo de relacionamento e viver de É verdade. migalhas. Não vou me relacionar com qualquer pessoa porque eu sou importante. Eu sou Isso é criada, importante. né? Eu fui planejada. Eu fui planejado, eu não fui acidente. Isso confere Verdade. também muito sentido à vida. E é o que Victor Muito. Frankl falava na logoterapia, que a espiritualidade, até mesmo os princípios morais, até ele falava até religiosos, não tira do Uhum. homem o sentido, mas traz para o homem o sentido de certo, errado, de finitude. Eu não vou viver Uhum. aqui 1.300 Eternamente. anos, 2.900 Uhum. anos. Eu tenho um tempo, então eu tenho que deixar um legado. Eu não vou perder tempo com isso Verdade. ou com aquilo, né? E Uhum. É aí, verdade. como nós estamos com 2 minutos, eu quero agradecer a Bel, a Neumi, agradecer a Diana, você Mariana. também, Joelba, muita gente querida aqui que a Uhum. gente não pôde nem parar o raciocínio para É receber verdade. aqui, mas que nos dá muita alegria, como o Tiago também que está aqui conosco. Uma grande Uhum. alegria de ter vocês. Merinha, Mary, gente, escapou Merinha. Então, né, vai, né, na intimidade. É, porque eu Estamos entre conheço os desde que íntimos. eu nasci, então eu quero agradecer. É um prazer.
gigante ter você como minha colega, minha amiga e minha irmã. Então, Uhum. muito orgulho, muito prazer de estar aqui dividindo essa hora com você e com todo mundo que está aqui, com Prazer é meu. Sueleide. Deixa aí sua frase